sou a Simba Goma, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você vai encontrar dicas de fitness e desafios, então se há algo que lhe interessa, fique bem aí. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês a minha experiência na dieta OMAD durante 7 dias. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Para quem não sabe, a dieta OMAD é considerada a forma de jejum intermitente mais agressiva de todas, porque requer você jejuar por 23 horas e ter apenas 1 hora livre de consumir o que quiser. Essa forma de jejum intermitente é usada para melhorar a produtividade, melhorar a nossa saúde mental, melhorar os nossos níveis de açúcar no sangue. A perda de peso é garantida e sem contar que é super conveniente. Em vez de você preparar 5 refeições ou 6 refeições para aquele dia, você só tem que pensar numa refeição que você tem que fazer aquele dia. Então, para muita gente, é super conveniente o estilo de vida OMAD. We've got 50 workouts, 50 days. All of the workouts will be in between 30 to 40 minutes. É ótimo para aquelas pessoas que têm muito, mas muito peso para perder. Então, com tudo isso, muita coisa também pode dar ruim, né? Muita coisa pode dar bom, principalmente se você não souber como fazer e praticar lá esse estilo de vida da forma errada. Todos nós somos super únicos, então muita gente pode se dar super bem com o estilo de vida OMAD e muita gente também pode se dar muito mal com o estilo de vida OMAD. Nem tudo é para nós, então fica aí a dica, né? Certamente existem pessoas que não devem praticar o estilo de vida OMAD e eu não estou a fazer esse vídeo para incentivar ninguém a fazer a dieta OMAD ou a seguir os meus passos. Eu estou a fazer isso por pura curiosidade e o jejum intermitente foi a forma mais rápida e mais fácil que eu encontrei para perder peso lá na minha infância, agora que eu deixei bem explícito que você não tem que fazer exatamente o que eu estou a fazer. E se você quiser, você deve se educar, fazer a sua própria pesquisa e só depois embarcar numa jornada bem maluca como essa como eu fiz, ok? Tudo responsabilidade minha, meu corpo, minha mente, responsabilidade minha. Então, mesmo para si, seu corpo, sua mente, responsabilidade sua. Com tudo isso dito, o primeiro dia foi super interessante. Pois a primeira coisa que eu notei é que o meu sono ficou disturbado. Não sei nem se essa palavra existe em português, mas a primeira coisa que eu notei é que eu não tive uma boa noite de sono. E eu só tenho 1 hora para comer e tá a ser bem difícil. Eu ainda tenho isso aqui para acabar. Não sei se vocês podem ver. E o meu estômago, todas as partes do meu estômago dizem não, já comi o suficiente. O sono foi bem leve, eu passei a noite toda praticamente acordada. Sabe quando você está a dormir, mas sabe que está a dormir? E também o meu estômago estava estupidamente estufado. Eu fui para a cama com um barrigão, fui para a cama a me sentir sufocada com a quantidade de comida que eu ingeri. E tanto até que eu fiquei com sede naquela mesma noite e eu tinha medo de beber água porque era muita comida e se eu bebesse mais água, eu não sei como é que o meu estômago ia se sentir. Eu acho que o meu estômago ia explodir. Praticamente, né? Eu tô no segundo dia do meu desafio de uma refeição por dia e são 10 e alguma coisa. Hoje eu acordei ligeiramente mais tarde, acordei 8 e tal. E para minha surpresa, acordei sem fome, mas eu já estou bem esfomeada. Já são 10 e é aquela coisa, né? Quando o seu corpo está habituado a receber alimentos uma certa hora, independentemente de se tiver ainda comida no seu corpo ou não, ele vai dar sinais de que tem fome, porque é assim que o nosso corpo funciona. O dia de ontem foi bem interessante. Primeiro é que eu estou em casa a maior parte do tempo, né? Por esse motivo eu achei que fosse ser super difícil, mas o que eu fiz foi me manter ocupada
Eu fiz muita coisa, então melhorou bastante a minha produtividade e hoje eu estou a fazer a mesma coisa. Uma coisa que eu senti, no entanto, foi dor de cabeça. Eu não sei se eu já partilhei com vocês aqui em vários vídeos que eu já fiz de experiências de jejum intermitente e sempre que eu atinjo as 18 horas de jejum, eu fico com dor de cabeça, eu não sei exatamente o porquê. E eu também notei que o meu exercício que eu fiz foi perna, eu fiz em jejum e eu achei que foi bem difícil. Agora, eu estou na dúvida, não sei se foi difícil porque o treino foi difícil ou se foi difícil porque eu não tinha nada no estômago. Sinceramente, não sei. Vamos ver como é que vai ser o treino de hoje. Mas depois disso, tanto o meu sono quanto a minha dor de cabeça voltaram ao normal. Para além do sono ter voltado ao normal, eu também tive uma das melhores noites há muito tempo. Eu não sei se isso tem a ver com jejum ou se eu estava super cansada dos dias que eu não consegui dormir, né? Agora não sei. É super normal, vários estudos mostram que muitas pessoas, quando embarcam, né, na jornada de jejum intermitente, têm o sono interrompido, têm dores de cabeça, e é super normal. E eu acho que aquilo é tipo o seu corpo a tentar se adaptar àquela nova realidade, mas tudo depois volta ao normal. São 12 da manhã, 12 da tarde, são 12 da tarde. E eu já estou há 20 horas e alguma coisa em jejum, e agora, né, eu comecei a ter dor de cabeça. Eu também já bebi água, e já bebi 1 litro e tenho sede até, tenho que continuar a beber água. Mas eu queria dizer que hoje, eu estou no dia 3, né? Hoje está a ser difícil, está a ser super difícil. Eu acordei com fome, eu estou com fome até agora. A água ajuda, porque engana o estômago. Enquanto tem água no meu estômago, eu sinto que não tenho fome, mas essa sensação passa bem rápido. E eu também já estou a sentir assim um pouco de letargia, é assim que se diz, não sei. Estou a sentir um pouco sem muita energia. Eu vou tentar pôr sal na minha água, mesmo para repor os electrolytes, I don't know how to say that in Portuguese, mas, yeah. Quero a minha energia de volta. A sensação de letargia e fadiga no jejum intermitente também é super normal e é super comum. Porque o que acontece é, quando você está em jejum, você deve fazer é consumir bastante líquidos, mesmo para lhe distrair, para enganar o seu estômago e porque você não quer ficar em jejum desidratado. Então, é super benéfico e é super importante você consumir ali bastante líquido. E com esse consumo de líquido também vem aí a produção a mais de urina. Na nossa urina, uma boa quantidade de sal e eletrólitos são expulsos, então cria um desequilíbrio de eletrólitos no corpo, o que causa a sensação de fadiga e letargia. E por isso é que é muito importante você consumir sal, consumir vinagre de maçã, é super importante para repor ali tudo aquilo que a gente está a perder, para não ter essa sensação de letargia, dor de cabeça, fadiga. Yeah. E uma coisa que eu por acaso já havia esquecido é que o jejum intermitente lhe deixa sem apetite, a maior parte das vezes, né? E uma coisa é que nos meus dias normais eu ia comer isso tudo e o saco inteiro e sem limites. Mas hoje eu me permiti comer e eu simplesmente optei por não comer, só petisquei, eu belisquei aqui. Isso é banana frita, se você está se a perguntar o que é isso. Eu só belisquei e eu preferi esperar um pouco e comer isso aqui, que é iogurte e fruta. Hoje eu acordei ligeiramente mais cedo e já são 9 e alguma coisa, ainda não são 10, mas eu estou esfomeada. E uma coisa é que, embora eu não tenha assim dor de cabeça, não tenho nada disso, eu acordei com uma dor de barriga horrível.
horrível. Mas muita coisa saiu. Bom, vamos falar um pouco de dores de barriga, né? O que acontece? E aconteceu também da vez passada que eu fiz a dieta OMAD. A partir do terceiro dia, eu acho, terceiro ou quarto dia, eu tive dores de barriga bem feias e eu fui para a casa de banho com uma certa frequência e não foi bonito. Isso também, pelas pesquisas que eu fiz, também é super normal, principalmente quando o jejum intermitente é mais prolongado, é mais agressivo, é normal. E isso é porque o seu intestino está ali a tentar se adaptar àquela nova coisa, ele está habituado a receber comida de X em X horas e de repente só recebe tudo de uma vez. Então, ele fica confuso e gera aí essa dor de barriga que não é tão agradável, mas isso passa rapidinho, não é algo que você ou eu tive de me preocupar. Já não podia mais, tentei, mas comi bem, né? Comi super bem. Meu humor estava a 1000. Sempre que eu faço jejum intermitente, sempre que eu tenho um estilo de vida low carb, sempre que eu faço dieta cetogênica, sempre que eu elimino o açúcar, doces, tudo isso, o meu humor fica a 1000. Eu podia estar com fome, mas a vontade de pular podia estar aqui. A fome está aqui e a vontade de pular também está aqui. É assim, eu estava super energética, super bem-humorada, não tenho mesmo nada para reclamar acerca de humor. Quinto dia, claro, eu vi que tem gente que faz o jejum intermitente OMAD da sua forma. A partir do quinto dia, do quinto ao sétimo dia, eu jejuei de 22 horas e tive 2 horas de refeição. O que, assim, em 2 horas você consegue comer mais do que você deve e você tem ali mais freedom, né? Tem mais liberdade, mas é super fixe porque ali você pode consumir as suas refeições e dar tipo um espaço para o seu corpo descansar e comer um pouco mais. Também me ajudou super para não me sentir tão cheia quanto eu me senti nos primeiros dias. Um copo de café nunca soube tão bem. Eu não sei o que é, mas eu pus isso na boca e nem tenho como explicar. Ontem que eu fiz 2 horas, eu consumi mais calorias, né? Acho que foram 1700 calorias. E, acabei agora de treinar. São 15 e alguma coisa, se eu não estou em erro. E hoje foi um dia mais fácil, né? Porque eu não estava em casa durante o dia. O tempo voou, né? Eu voltei para casa, não tinha assim tanta fome até. Acho que, não sei se já é o meu corpo a habituar ou se é mesmo o facto de eu não ter ficado em casa. Eu não senti fome e eu acabei de fazer exercício e eu estava cheia de energia. Eu não sei se eu disse mais para vocês, não disse, eu não sei se eu disse para vocês, mas essa semana toda, quando eu faço exercício, eu tenho muita energia. Mesmo que eu acorde sem muita energia, mesmo que eu fique o dia assim sem muito ânimo, eu vou fazer exercício. Eu não sei de onde é que essa energia vem, mas eu fico cheia de energia. O exercício de hoje foi do corpo todo, com peso. E eu tô cheia de energia, tô super bem. E essa boca assim. então,
digam, por favor, nos comentários se vocês gostariam de ver como a dieta OMAD vai mudar o meu corpo durante 30 dias. Eu estou realmente a considerar fazer novamente o jejum intermitente OMAD por 30 dias. Então digam nos comentários se é algo que lhes interessa. E se não, também podem me dizer, não me interessa, faz outra coisa. Não tem problema. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que aprenderam alguma coisa. Espero que, se decidirem tentar, tentem responsavelmente. E é tudo. Vemo-nos no próximo.